Podemos assentar? Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6, nós leremos do versículo 12 até o versículo de número 20. Gostaria também de pedir que você mantesse a sua Bíblia aberta, porque a nossa metodologia aqui na igreja de pregação é a pregação expositiva, então a gente precisa que você esteja com o texto aberto, porque o que nós vamos tentar fazer é simplesmente expor o texto. Então é interessante que você mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto, nós vamos permanecer o texto, assim esperamos, no texto, assim esperamos durante toda a mensagem. E hoje, mais do que nunca, você tem que acompanhar muito com a sua Bíblia aberta a exposição desse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12 até o 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vamos orar? Baixe sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Tua palavra foi lida mais uma vez. A gente tem visto nessa série que nós somos incapazes de entender a Tua sabedoria por nós mesmos. Para nós, ela, sem o Teu Espírito Santo e sem o Teu trabalhar nas nossas vidas, parece até loucura. Mesmo o Senhor se acomodando a nós, se revelando de forma bem acomodativa na nossa linguagem, mesmo assim nós somos tardos de coração e lerdos de mente para entender a Tua palavra. Somos incapazes de entendê-la por nós mesmos. Por isso nós te pedimos, mais do que nunca, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós tenhamos condições de entender as maravilhas da Tua lei. E que a Tua palavra nessa manhã de fato invada o nosso coração, nos incomode e nos faça viver em santidade para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é, sem dúvida, o texto mais difícil que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta. Alguns estudiosos dizem que talvez esse seja o texto, um dos textos mais difíceis que o apóstolo Paulo escreveu em todas as suas cartas. Só para que vocês tenham uma ideia, nos últimos anos, mais de 20 artigos acadêmicos foram escritos só nesse texto. Só para tentar entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com essas palavras. De tal maneira que esse é um texto difícil de ser interpretado e, logicamente, difícil de ser pregado.
No entanto, os estudiosos mais contemporâneos, e os últimos anos esse texto tem sido estudado bastante por muitos acadêmicos, por muitos exegetas, eles já conseguiram chegar em algumas coisas que são senso comum, algumas coisas ainda são obscuras no que o apóstolo Paulo quis dizer nesse texto, mas algumas coisas já são senso comum no meio acadêmico sobre esse texto. E uma delas, que é aquilo que talvez seja a chave que abre esse texto e que nos ajuda a entender esse texto, é exatamente a maneira como Paulo resolveu escolher para escrever esse texto. De tal maneira que, se você não consegue entender a metodologia usada por Paulo para entender esse texto, você não consegue entender nada desse texto. Você tem que voltar, entender o método usado por Paulo para a escrita desse texto, para a partir disso, então, entender o texto. E quando você faz isso, então o texto se abre para nós. E aí o seu entendimento fica extremamente fácil. Não tanto, mas fácil. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você nesse sermão é, sabe que às vezes a gente está no culto e aí você dá uma viajada? Você vai lá na Europa e você volta, você visita a sua família e você volta, você foi lá nas últimas férias que você lembrou de julho do ano passado e você volta. Esse sermão você não pode fazer isso, tá? Você precisa ficar atento porque o argumento de Paulo, ele está intimamente ligado uma coisa com a outra. Então, sabe aquela coisa, se você dá uma viajada e se você perder um ponto, isso vai dificultar a sua compreensão. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir, esquece tudo. Eu sei que eu não sou muito bonito, mas concentre os seus olhos em mim agora, pelo menos por esse tempo. Preste atenção no que eu tenho a dizer para vocês, principalmente no início dessa mensagem, e acompanhe bastante, com bastante atenção, a leitura do texto que a gente for fazendo e explicando. Então, deixa eu começar explicando qual é a metodologia que Paulo usou para escrever esse texto, para que a partir disso você então entenda o texto. Havia um método de escrita chamado estilo diatíbrico. Esse termo é um termo técnico, então eu vou evitar usá-lo, mas eu queria que você entendesse o que é isso. Era comum, naquela época, quando alguém queria escrever alguma coisa, escrever usando uma espécie de personagem imaginário. Então, o que Paulo está fazendo aqui é o apóstolo Paulo dialogando com um personagem imaginário. É como se eles estivessem, enquanto escreve, conversando com alguém, tá? Esse alguém que ele está conversando, que evidente não existe, não tem alguém do seu lado enquanto ele escreve, esse alguém que é um personagem imaginário, ele representa ou uma ideia que estava à volta do que ele queria combater, ou ele representa um conceito que alguém já o refutou. Então, suponhamos que no passado ele já tivesse escrito sobre alguma coisa. E aí alguém contradiz o que ele disse. Então ele pega uma espécie de interlocutor imaginário, pega essas palavras, coloca na boca desse interlocutor, e aí ele começa a dialogar no texto, a fim de quebrar o argumento dele, e aí então apresentar a verdade que ele crê. Tá? Então, essa é a primeira coisa. O apóstolo Paulo, então funciona mais ou menos assim. O interlocutor imaginário, que na verdade representa o pensamento que estava à volta da igreja de Corinto, e também talvez uma coisa que já estivesse dentro da igreja, ele apresenta esse interlocutor imaginário dizendo os seus slogans, as suas teses, aquele que ele crê. Ele vai negar essa tese, essa ideia. A negação dele vem através de uma conjunção adversativa. Por isso que nós vamos ver que no texto, ele diz uma coisa, mas ele fala mas. Ele usa aqui a palavra mais forte para mostrar contradição no grego. Ele apresenta a ideia, que vem através de uma espécie de slogan, como fosse uma coisa já de senso comum. Ele contradiz essa ideia e ele mostra por que isso que está sendo dito é errado. E ele apresenta o seu pensamento. É isso que vocês têm que seguir. Como se dizendo assim, esqueça essa ideia, ela é contrária, e essa ideia que você precisa seguir. Mas para que eles esqueçam essa ideia que é errada, ele precisa destruir essa tese. E aí é isso que ele vai fazer.
Tá? Então, nesse texto, nós temos 3 ideias que Paulo quer combater. São 3 ideias que são apresentadas aí, e Paulo vai combater todas as 3. E enquanto ele combate essas 3 coisas, ele vai redefinindo algumas coisas. Então, por exemplo, ele quer combater a ideia de uma liberdade que se tornou libertinagem. Por isso, ele vai redefinir o limite da liberdade. Ele quer combater, por exemplo, a ideia de que o corpo é irrelevante. E que porque esse corpo é irrelevante, você pode fazer o que você quiser da sua vida e você pode se entregar em qualquer tipo de pecado. E ele vai redefinir, então, a relevância do nosso corpo. Depois, ele vai combater uma ideia de que quando nós pecamos fora do corpo. E aí, então, para combater essa ideia, ele vai redefinir a ideia da extensão da imoralidade, tá? Então, o argumento, ele vai trabalhar 3 coisas que ele quer combater, usando sempre essa metodologia. Há um interlocutor imaginário, ele coloca as palavras na boca desse interlocutor imaginário, palavras essas que representam o que está em volta da comunidade e até mesmo dentro da comunidade. Ele diz: mas isso está errado. Ele apresenta as suas razões porque ele acha isso errado. E ele então faz algumas aplicações. Então, primeira coisa então que você olha aí é que isso já aparece no versículo de número 12. Por exemplo, se você tem a Bíblia ARA, você vai observar que na sua Bíblia, a palavra todas as coisas me são listas, que é como aparece na ARA, ela não está entre aspas. Ok? Agora, se você já tem uma Bíblia moderna, por exemplo, a NVI, vocês vão observar que isso já está entre aspas. Isso já é uma interpretação do que Paulo quer dizer. Por quê? Isso que está entre aspas não é algo que Paulo está dizendo. O que Paulo está fazendo é pegando a ideia de lá de fora e trazendo para combater. Então, eu já vi muita gente dizer assim, ó, Paulo disse, todas as coisas não são lícitas. Não, Paulo nunca disse isso. Os coríntios diziam isso. Eles diziam, não, nós temos liberdade total para fazer qualquer coisa. E aí eles levavam isso à última consequência, inclusive, para viver na libertinagem, para fazer o que queria. Paulo diz, as coisas não são assim. Então, qual é o primeiro slogan? Aparece aí no versículo de número 12. Olha o que ele diz. Tudo me é permitido. Isso é a ideia dos coríntios, tá? Não vou dizer que é dos corintianos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todas as coisas, tudo me é permitido. Olha agora a adversatividade que já é apresentada aí, pela conjunção. Mas, nem tudo convém. Olha o slogan voltando novamente. Tudo me é permitido. Olha novamente a conjunção adversativa. Mas eu não deixarei que nada me domine. Então aqui está a primeira ideia que o apóstolo Paulo quer combater. Eles diziam o seguinte, que eles tinham liberdade para fazer o que eles queriam. E que ninguém deveria escravizar a sua liberdade. E que, na verdade, o próprio Evangelho não poderia colocar limites. Porque nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos. Nós somos livres, Paulo. E aí, essa liberdade estava sendo levada às últimas consequências para uma libertinagem. Paulo diz, não. A gente precisa redefinir o que é liberdade. As coisas não são assim. Por isso que Paulo vai então dizer 2 coisas. Observe vocês. Eles dizem assim, que todas as coisas são permitidas, são lícitas. E aí Paulo vai dizer, não. Todas as coisas não são permitidas. E ele vai dizer 2 coisas. Primeiro, algumas coisas não nos convêm. Agora você entende porque na liturgia a gente leu o texto que dizia assim, assim antes vocês eram. Né? Assim foram alguns de vocês. Paulo diz, não. Algumas coisas, eu posso até entender que vocês estão dizendo de uma liberdade que vocês têm. E que vocês podem dizer, não, nós podemos fazer o que nós queremos. Paulo diz, não, mas entenda. Algumas coisas não convêm mais para um cristão. Algumas coisas não fazem mais sentido para um cristão. Isso não convém. Isso não faz parte da sua identidade. Então você não tem essa liberdade de fazer isso.
Eu lembro que quando o Ronaldo, o fenômeno, jogava futebol ainda, lá com seus alguns quilos, e eu lembro que uma das discussões que mais voltou à tona, ele tinha outros jogadores, era exatamente sobre a liberdade de um jogador de sair para a balada ou não. E aí, quando aparecia jogador em baladas ou usando drogas, todo mundo caía em cima. E o discurso dos jogadores era exatamente contrário a essa ideia, porque eles diziam assim, não, mas todo mundo sai para beber. Todo mundo faz o que quer da sua vida. Por que que nós não podemos fazer isso? E aí eles confrontavam os jornalistas com isso, eles diziam isso para os jornalistas, não, você não sai à noite, por que que nós não podemos sair? Até que eu ouvi um cara que eu achei muito interessante, o cara disse assim, porque você é um atleta e você precisa do seu corpo. Então você tem que se cuidar. É diferente. A sua profissão exige isso. Um médico que é um cirurgião não pode passar a noite toda bebendo e lá na segunda-feira ele ir para o hospital para fazer uma cirurgia. Não condiz com a profissão. Então não dá. Não dá. A sua identidade faz com que algumas coisas não sejam mais convenientes. E o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa. Ele diz assim, olha, vocês agora têm uma nova identidade de Cristo. E nessa nova identidade de Cristo, nem tudo convém. Algumas coisas não convêm mais. Por isso, a liberdade que leva à libertinagem, por exemplo, não convém, o apóstolo Paulo vai dizer. E ele ainda continua, ele repete novamente o slogan, tudo me é permitido, mas ele diz assim, certo, mas eu não posso me deixar dominar por essas coisas. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo era um cara assim, fora da curva. Essa é a grande realidade. Deus decidiu usar esse homem, a sabedoria desse homem, porque o argumento de Paulo, ele trabalha de uma forma tão lógica, e esse método que ele usa para escrever esse texto também, tem esse objetivo, que ele vai destruindo o argumento alheio. É mais ou menos como o chefe dizia, de tirar o telhado. É como se ele estivesse tirando o telhado dos coríntios e fazendo com que a chuva caísse dentro. E aí, não, peraí, mas está chovendo, então tem alguma coisa errada. É mais ou menos isso que ele vai fazendo, ele vai destruindo o argumento. Eles diziam assim, olha, nós somos livres para fazer qualquer coisa. E o apóstolo Paulo diz, então, mas essa liberdade está levando vocês ao pecado. E Paulo diz assim, então, se vocês são livres, nada pode dominar. Então como que vocês dizem que vocês são livres, mas vocês são escravos do pecado? Que liberdade é essa? Então vocês não são livres. E aí ele vai dizer, a única coisa que pode nos dominar agora é a nossa nova identidade. Então vocês estão dizendo que vocês estão livres, que vocês têm domínio sobre todas as coisas, porque o conceito de liberdade é isso. Liberdade traz autoridade, e autoridade faz com que você domine uma coisa. E Paulo diz, mas vocês se tornam escravos. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Isso também não é certo, não convém. E nenhum de nós podemos nos deixar agora voltar à escravidão do pecado, Paulo diz. E aí, esse argumento aqui, ele traz algumas coisas que nós precisamos entender a nível de aplicações. A primeira delas, é interessante a gente observar como o apóstolo Paulo, durante toda essa carta, confronta a sabedoria humana, os preceitos humanos, com a mensagem da cruz. Paulo está dizendo que o que o mundo diz, ele vai totalmente de encontro, e não ao encontro com o evangelho. É por isso que ele diz, olha, o que vocês estão seguindo, o que vocês estão ouvindo aí fora, o que vocês estão ouvindo dos filósofos, essas coisas, elas vão de encontro com o evangelho, elas são contrárias. É por isso que ele usa uma palavra tão forte, uma conjunção adversativa em grego tão forte, para mostrar isso. Para dizer assim, olha, uma coisa é contrária à outra, ou seja, a mensagem da cruz, ela é contrária ao que o mundo prega, ao que o mundo diz. O mundo diz que a gente é livre para fazer o que quer. O mundo diz uma série de coisas. E o mundo está cheio de slogans, de ditados populares. E Paulo diz, todas essas coisas, elas são contrárias à mensagem da cruz. E não apenas contrárias. Na verdade, elas são excludentes. Uma coisa exclui a outra.
É isso que Paulo está trabalhando logicamente. Uma coisa não pode ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Paulo está dizendo, vocês não podem ser livres em Cristo e ao mesmo tempo escravos do pecado. Ou vocês são uma coisa ou vocês são outra. João vai trabalhar a mesma coisa na carta dele. Ele vai dizer, olha, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Essas coisas são contrárias. Entendam isso. Então preste atenção, a sabedoria humana e tudo que a gente ouve do mundo é extremamente contrário com o que é colocado pela mensagem da cruz. Essas coisas são excludentes. E por mais que a gente queira fazer aquilo que eu já disse na segunda mensagem, se não me engano, que é síntese entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, e tentar conciliar essas duas coisas, é impossível, é como água e óleo. Você pode até colocar junto, mas não se mistura. E Paulo vai dizer, essas coisas são contraditórias. E aí o apóstolo Paulo vai nos falar que nós então devemos não nos conformar com essas coisas. Ou seja, ele vai trabalhar isso em Romanos capítulo de número 12, quando ele diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. A ideia de nos conformar, a palavra grega que ali aparece, é a ideia de se modar com. Então, pense que se você for fazer uma gelatina na sua casa e a forma é de coração, porque você está fazendo para seu esposo, para demonstrar o seu amor, a gelatina vai sair no formato de coração. Mas se for em um formato de estrela, vai sair no formato de estrela. Mas se você tem lá umas formas legais, bonitinhas, para as crianças que saem em forma de bichinho, vai sair em forma de bichinho. E a ideia de se conformar com o mundo é exatamente isso. É como se a nossa fé, a nossa vida fosse líquida. E aí a gente vai se aformando ao que o mundo diz. E se agora a forma é desse jeito, a gente está dentro da forma. Mas se daqui a algum tempo mudou a cosmovisão, mudou a ideia, e agora a forma é desse jeito, e a gente se molda dessa forma. E Paulo diz, não, não é assim. A mensagem da cruz, ela é uma mensagem eterna, permanente. Ela não muda. A sabedoria do mundo muda. Mas a mensagem da cruz não, e nós não podemos nos aformar a isso. O que eles estão fazendo é exatamente trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Esse é um pensamento mundano. E todos os slogans que serão apresentados daqui para frente são também mundanos. É coisas que estão à parte da revelação. E Paulo vai dizer, está errado. Está errado. Vamos então ao segundo slogan agora. Observe vocês que a partir agora do versículo de número 13, o apóstolo Paulo apresenta aí mais um slogan. E eu queria chamar então a sua atenção para esse slogan. Olha o versículo de número 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Se você tem a sua Bíblia na NVI, você pode ver que as aspas elas terminaram aí. Mas a maioria dos estudiosos dizem que a segunda parte que é apresentada também ainda faz parte desse conceito que Paulo quer combater. Ou seja, mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Ele pergunta. Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? E ele diz, de modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aí o versículo de número 18, logo na parte A, encerra esse argumento dizendo, fujam da imoralidade sexual. Então vamos lá. Vamos começar apresentando, a metodologia de Paulo é a mesma. Paulo apresenta uma ideia, através desse interlocutor imaginário, ele contradiz essa ideia e apresenta as suas razões. Então vamos apresentar a ideia. A ideia está no versículo de número 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambas as coisas. O que essa filosofia quer dizer? Aqui você precisa voltar um pouco aos clássicos. Na filosofia grega, uma coisa é muito importante para que a gente entenda isso.
havia uma dicotomia, uma separação entre corpo e espírito. E eles acreditavam que o espírito, a alma, é a parte boa do nosso ser. E a alma ou o espírito precisa ser purificado. Você precisa alimentar essas coisas. Mas quanto ao corpo? Não, quanto ao corpo, isso não serve de nada. O corpo é sem valor, porque o corpo é mau. É por isso que eles vão ter dificuldade de entender a ressurreição. Lembra que Paulo diz que é loucura para eles? Por que a mensagem da cruz é loucura? Porque a mensagem da cruz apresenta alguém que morreu e depois que voltou o corpo para ressuscitar. Isso é loucura para um grego. Por quê? Porque morrer é exatamente se libertar dessa prisão que é o corpo. Morrer e se libertar disso do corpo, essa separação que existe, é tudo que um grego almeja e deseja. E aí vem o evangelho e diz, não, mas o espírito vai voltar um dia para o corpo. Ele diz, não, isso é loucura. Quando Paulo está lá no Areópago pregando em Atenas, e ele fala de Jesus, quando ele entra no ponto da ressurreição, alguém diz, ih rapaz, vamos embora. Faz sentido ouvir esse cara. Aí outros ainda querendo mais com curiosidade sobre o que ele tinha a dizer esse assunto, diz assim, não, sobre isso a gente ouve em um outro tempo, agora não. Porque é loucura. Eles acreditavam que o corpo era mau, só que qual é a implicação disso? Se o espírito, se a sua alma é boa e o corpo é mau, não serve para nada, então o que pode acontecer? Duas coisas. Primeiro, você tem que mortificar ao máximo o seu corpo para melhorar o seu espírito. Isso é asceticismo, ou ascetismo. A segunda coisa é a libertinagem. Se o corpo não serve para nada porque Deus vai destruir o corpo, então você pode fazer o que com o seu corpo? O que você quiser. O que você tem que alimentar e o que você tem que buscar melhorar? O seu espírito, a sua alma. Isso aqui é tudo carne, isso vai para o pó, isso de nada serve. Então vamos entregar o nosso corpo aos prazeres. Para que a gente vai dizer não aos prazeres da carne, se ela não tem valor? Não faz sentido dizer não aos prazeres da carne. Vamos alimentá-la. E aí a conclusão que eles já chegavam, a partir desse slogan que Paulo apresenta é, assim como a comida é para o estômago, e uma coisa é para outra, e você não pode deixar de se alimentar, assim também, a imoralidade pode ser por corpo. Para que você vai dizer não para os apetites sexuais da sua alma e da sua vida? Não serve de nada esse corpo. Isso não serve para nada. E aí então era comum, por exemplo, se você vai estudar os filósofos, você vai ver que a maioria deles vivia uma vida de libertinagem. Eles se preocupavam muito com isso aqui, com o intelecto. E o intelecto era o centro do ser humano, era o que precisava ser alimentado. E isso eles buscavam ter bem alimentado. Mas era comum entre os filósofos a libertinagem. A maioria dos filósofos apoiava. Sócrates era homossexual e todos os grandes filósofos apoiavam, por exemplo, isso. Por quê? Porque eles diziam, isso aqui não tem valor nenhum. E eles estão trazendo essa ideia agora para a igreja, e isso para justificar os seus pecados. Você tem uma ideia, na igreja de Corinto, diz aí o capítulo de número 5, que havia um jovem que vivia com a esposa do seu pai. Não era sua mãe, mas era sua madrasta. E eles viviam. E ele está se orgulhando disso ainda. Paulo diz, isso não tem cabimento. E o que baseia essa imoralidade? O que justifica essa imoralidade? O nosso corpo é irrelevante. Paulo diz, não, o corpo de vocês não tem essa irrelevância. E aí ele vai explicar a razão. Observe vocês. Primeiro ele vai combater isso. Olha, versículo de número 4, versículo de número 13, a parte B diz assim, eles dizem, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Aí Paulo diz, agora são palavras de Paulo, combatendo o argumento de Paulo. O corpo, porém, olha mais uma vez a conjunção adversativa. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. É a primeira coisa que Paulo diz. Paulo diz, por que vocês não podem se entregar à libertinagem? Por que vocês precisam frear o pecado? Por que vocês precisam buscar a santidade? Porque o corpo de vocês não foi feito para a imoralidade.
Deus criou vocês para Ele. E no momento que Cristo te trouxe para si, agora você é dele. Você é dele. O corpo seu é para o Senhor e o Senhor é para o seu corpo. Esse é o primeiro argumento de Paulo. O corpo não é seu, o corpo é do Senhor. E ele continua ainda dizendo, olha só, a morte não é o fim último do corpo do crente. A ressurreição é o é. Ou seja, eles diziam, morreu, acabou todas as coisas. Paulo diz, não, está errado. Por quê? Versículo de número 14. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Paulo está dizendo, a morte não é o fim do corpo. Ao contrário, quando você morrer e depois que o nosso Senhor voltar, o corpo será novamente unido à alma. E mais, na verdade, Paulo diz, o corpo tem valor eterno. O corpo não tem valor passageiro, o corpo tem valor eterno. A lógica de vocês está furada, porque vocês não entenderam que o corpo ele não é passageiro. A lógica de vocês está furada porque vocês entenderam de forma errada a relevância do corpo. O corpo não é, a morte não é o fim do corpo, a ressurreição o é. E Paulo diz, e o Senhor vai ressuscitar então o corpo. O Senhor vai trazer novamente no último dia o corpo. E ele diz assim, olha só, se então, olha o que Paulo está colocando. Se no aspecto futuro o corpo é importante, que dirá no presente? Que dirá no presente? E aí, para mostrar essa relevância do corpo no presente, ele usa mais um argumento que vem aí em forma de pergunta. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Essa pergunta, ela funciona como, é uma pergunta retórica que funciona como uma espécie de declaração de apoio ao que ele acabou de dizer. E ele está dizendo o seguinte, que quando nós nos unimos, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos unimos a Ele. Isso aqui é a nossa união mística com Cristo. Nós passamos a ser um em Cristo. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo por meio do seu Espírito Santo, de tal maneira que nós somos um. E aí o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção, agora você é um com Cristo. E aí agora ele pega pesado, versículo de número 16. No final do versículo 15, uma pergunta retórica que também apresenta o argumento que alguém poderia usar. Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Então você quer que Cristo deite, então, com uma prostituta, com uma meretriz. É isso. E você acha que isso é justo e é correto? E aí o apóstolo Paulo responde da maneira mais enfática em grego. De maneira nenhuma, ou de modo nenhum. Essa é a maneira mais enfática para alguém dizer um não. Sabe, esse é aquele não que já chegou na última parte, que você já fala assim, não! É isso que Paulo está dizendo. Ele está respondendo de forma enfática, não, não, de maneira nenhuma, de modo nenhum. E ele continua, versículo 16, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta ou uma meretriz é um corpo com ela? E aí ele, para provar esse argumento, ele volta às escrituras, pois como está escrito, os dois serão o quê? Uma só carne. Paulo está dizendo, quando você se une a uma pessoa, vocês se tornam um. Aqui, gente, é uma coisa interessante, porque pecados ligados à imoralidade, eles é o que você pode desfrutar de mais íntimo do pecado. Porque a Bíblia, a palavra conhecer no Antigo Testamento, está ligado a isso. Então, é a maneira mais profunda de você conhecer um pecado. É dessa maneira, Paulo está dizendo. Olha só, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Aí vem a advertência, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Então, preste atenção no que Paulo está dizendo. Quando o assunto é esse que nós estamos tratando,
O valentão é o covarde. É isso que Paulo está dizendo. Quando o assunto é esse, o valentão é o covarde. O valentão é aquele que dá no pé. Observe vocês que a Bíblia diz que nós podemos o quê? Resistir ao diabo. A Bíblia diz isso. Mas quando o assunto é esse aqui, a Bíblia não diz que a gente deve resistir. A Bíblia diz que a gente deve fugir. Curioso, não? O diabo você pode até resistir, mas esse tipo de pecado você só vence dando no pé. É correr mesmo. E o apóstolo Paulo, para enfatizar isso, ele coloca o verbo num presente do grego. Sabe o que isso significa? Isso significa que essa é uma ação contínua. Ele está dizendo, você tem que fugir hoje, você tem que fugir amanhã de manhã, você tem que fugir na hora do almoço, você tem que fugir no fim da tarde, você tem que fugir na semana que vem, você tem que fugir no mês que vem, você tem que fugir no ano que vem, você tem que fugir por toda a sua vida. Ele coloca o verbo de uma maneira que mostra, sabe o quê? Algo que se tornou um hábito. Fugir desse pecado deve ser um hábito. Passa largo, passa de longe. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém consegue vencer esse pecado paquerando com esse pecado. Se você se aproximar, você vai cair. Não tem jeito. Se você se aproximar, você vai cair. E aí não preciso nem eu dizer para vocês que as consequências desse pecado, elas são as mais terríveis. Você peca contra o seu próprio, contra o Senhor, contra o seu próprio corpo, contra o corpo de outra pessoa, e você estraga as pessoas que estão à sua volta. Essa é a gravidade desse pecado. Por isso que Paulo diz, você vai ficar por perto para quê? Fuja, fuja. Fuja, 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 fuja. O apóstolo Paulo diz dá no pé, vai embora. Aí a gente chega no último, e eu encerro com esse, versículo 18b até o versículo de número 20. Agora ele vai redefinir a extensão da imoralidade. Olha só, versículo 18, a partir do b. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Essa aqui é uma ideia, não está entre aspas, mas poderia estar, porque esse é o outro slogan que é apresentado pelos coríntios. Por quê? Aí pense a lógica é essa aqui. Se o corpo não vale para nada, o que vale é a sua alma e o seu espírito, quando você peca, quem peca? O seu espírito. Então eles diziam assim, todo pecado que nós cometemos é fora do corpo. Tem nada a ver com o corpo. O pecado é sempre fora dessa matéria. Aí o apóstolo Paulo combate esse argumento. Olha só, versículo nos é apresentado aí agora. Mais uma vez você vê a ideia, aqui é o contrário, que é a conjunção adversativa mais uma vez. Mas, e aí ele apresenta a sua razão porque ele não concorda com essa tese. Ele diz, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A ideia falsa é que a extensão do pecado e das suas consequências não atingem o corpo. Essas duas coisas não atingem o corpo. Paulo diz, não. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é templo do Espírito Santo. E aí ele vai dizer então que nós precisamos viver então, por essa razão, vida santa. E Paulo diz assim, na verdade, você está até usando mal o que Deus te deu. E aí só uma coisa, presta atenção nisso aqui. Eu e você, nós somos feras nisso aqui. Em transformar as bênçãos que Deus nos deu como motivo para a prática do pecado. Deus te dá dinheiro para você viver para a sua glória. Você pega esse dinheiro e gasta em coisas que estão envolvidas em idolatrias. Deus te dá saúde, vigor físico. É Deus que te dá isso, para que você possa servi-lo melhor. Você
pega esse vigor físico e você usa para alimentar os seus ídolos e para a carnalidade. Deus te dá inteligência, te dá a capacidade, te dá sabedoria. Você poderia usar essa sabedoria para o bem. Mas o que que a gente faz? E nisso nós somos craques, né? A gente pega essas coisas e a gente usa essas coisas exatamente para a nossa carnalidade. Paulo diz, está errado. Porque nada do que você tem, nada do que você possui é na verdade seu. Deus te deu isso para Ele. É para a glória dEle. É para a glória dEle que Deus te deu isso. E aí eu tinha um colega, quando eu fiz o meu primeiro curso de teologia, para ser missionário lá para os anos de 2001, eu tinha um colega que hoje ele estuda em Belo Horizonte para ser pastor. E uma frase que um dia ele falou para mim que ficou na minha mente. Fui pedir para ele um livro emprestado. Falei, irmão, tal livro eu não tenho, você tem como me emprestar? E ele pegou o livro e falou, não, empresta, pastor. E ele disse uma coisa para mim que me marcou e eu guardei. Ele disse assim, use como se fosse seu, mas não esqueça que é meu. Aí eu falei, não, pode deixar. Vou usar como se fosse meu, mas vou me lembrar que é seu. Ele está dizendo assim, ó, você pode ficar com ele, você pode ler, mas cuide bem disso aqui, porque é meu. E o que Deus está dizendo é exatamente isso, ó. Você pode usar como se fosse seu, mas não se esqueça que tudo que você tem, inclusive o seu próprio corpo, é meu. E por que é dele? Porque ele comprou. Cristo pagou por isso. Ele deu a própria vida dele por isso. Ele comprou, é dele. É dele. E se é dele, você não usa mais como você quer. Se é dele, você usa da maneira como ele quer. Por isso que ele coloca as regras que ele quer, porque é dele. Se meu amigo estivesse dizendo assim, ó, eu te empresto, tá? Mas você vai ficar hoje e me devolver amanhã. O que eu vou dizer para ele? Eu falei, não, cara, é muito tempo, eu vou ter que ler esse livro todo em um dia, não dá. Mas é dele, ele põe as regras que ele quer. Ele diz, não, o livro é meu, então você usa hoje e me devolve amanhã. Ele põe as regras, porque é dele. É dele. E Paulo vai dizer exatamente que o Senhor vai dizer isso. Use como se fosse seu, mas na verdade não se esqueça que isso é meu. Então, na verdade, não é seu, é isso que ele quer dizer. Aí, olha só como isso tem aplicação para os nossos dias. E eu vou chegando agora para o final. Olha só como a Bíblia ela é profunda para responder todas as questões. Por exemplo, olha só como a relevância do corpo muda a nossa maneira de ver a vida e muda questões até contemporâneas dos nossos dias. Quando nós entramos, por exemplo, em um diálogo, por exemplo, contra grupos que são prós ao aborto, o argumento principal desses grupos é: o corpo é da mulher. Ela faz o que ela quer. Se ela quiser deixar, ela deixa. E se ela não quiser? Ela não deixa. Paulo diz: não, está errado. O corpo não é dela. Não é ela que faz o que ela quer. Isso é do Senhor. Por isso que ela está pecando contra o corpo. O mundo diz assim, o corpo é seu, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Põe a sua vida a risco da maneira como você quiser, porque é seu, a vida é sua. E Paulo diz, não, a vida não é sua. Os movimentos ligados ao homossexualismo dizem isso, diz, não, faz o que você quiser, a vida é sua, o corpo é seu. E Paulo diz, não, não é seu, isso é do Senhor. E se isso é do Senhor, você tem que usar da maneira como Ele quer. E a única maneira de usar isso é para a glória de Deus. Só que aqueles que vivem, que ainda não foram alcançados por Cristo, eles não conseguem entender a mensagem da cruz. Isso é loucura para eles. Mas Paulo está dizendo, eu estou escrevendo para vocês. Então não venha aqui dizer para mim que vocês podem viver como eles. Vocês já foram assim, mas vocês não são mais. Paulo está dizendo que não há então liberdade para nós praticarmos a imoralidade dentro da igreja. Usarmos a nossa vida para o pecado. Paulo diz não. E esse é o motivo para a gente viver em santidade diante de Deus. Por isso que a gente precisa ser santo, inclusive nessa área. Por isso que a gente precisa o tempo todo viver em santidade diante do Senhor. Agora eu sei que essa é uma coisa muito difícil no mundo que nós vivemos. A imoralidade está espalhada em todos os lugares.
E cada vez mais a igreja está se envolvendo com ela de todas as maneiras. Então preste atenção nisso. Qual é a solução para a gente? Eu coloquei um texto no Facebook essa semana falando sobre a impureza. E uma das coisas que eu aprendi estudando essa semana foi tendo contato com um movimento que é nos Estados Unidos, que trabalha principalmente com jovens e adolescentes que já caíram nessa área. E aí, esse grupo então incentiva esses jovens a assumirem um novo compromisso com o Senhor, de pureza, e a se manterem puros a partir daquele momento. E eu escrevi esse texto dizendo, antes tarde do que nunca. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque talvez você já tenha caído de alguma maneira nessa área. E o recado que eu tenho para você é que você nessa manhã assuma um compromisso com Deus. Que você nessa manhã diga, Senhor, eu vou assumir esse compromisso com o Senhor e eu vou me manter puro nessa área. E eu digo para você, antes tarde do que nunca. Você precisa viver em santidade diante de Deus, porque esse é um pecado que tem consequências drásticas. E a gente precisa ser santo. Por quê? Porque nós somos do Senhor. E nós fomos então criados, por isso que o título dessa mensagem é esse, que está aí no boletim de vocês. Totalmente para a glória de Deus. Totalmente para a glória de Deus. Tudo que nós temos e somos é para a glória de Deus. E a gente precisa viver isso. Eu queria que você baixasse sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor. Senhor, não poucas vezes a gente é deixado se levar, ó Deus, por conceitos mundanos. Nós vivemos em uma sociedade totalmente secularizada, onde a mensagem da cruz é loucura e é periférica. E esses conceitos vêm se aproximando cada vez mais da nossa mente, do nosso coração e da nossa igreja. De modo muito profundo, a nossa igreja, de forma geral, Pai, tem se deixado levar por princípios errôneos em relação a todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, Pai, nós nem entendemos e nem percebemos, mas estamos pensando como o mundo. Que o Senhor nos desperte para dia por dia vermos o que há contrário entre a mensagem da cruz e os slogans que o mundo apresenta. E que a gente venha se apegar a essa mensagem da cruz a fim de viver em santidade. Santidade diante do Senhor. Nós queremos consagrar ao Senhor tudo que temos e somos. E queremos viver para a Tua glória. Ajuda-nos nessa tarefa. Em nome de Jesus. Amém.